Tá, então bora lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a problemática de Hong Kong. E se sobrar tempo, a gente fala sobre os conflitos da Rússia e da Ucrânia. Então a gente vai começar bem, a gente vai começar pela colonização inglesa, só para contextualizar um pouco antes do que está acontecendo agora. O Hong Kong, né, ela se tornou território britânico após a Primeira Guerra do Ópio e acordado pelo Tratado de Nanquim. Passava-se a posse da região à Rainha Vitória, né? Que ela é a britânica na época, a Rainha Britânica. Sim, Aline, foi consequência do imperialismo. E seus descendentes, né? Passou a ser da rainha de seus descendentes por um tempo limitado. Só que em 1898, novos acordos foram feitos, expandindo a colonização para a importação de calou e da Índia Latal. Eu tinha falado que em 1989, vários acordos foram feitos, expandindo a colônia com a incorporação de Calau e da ilha de Lacou, arrendados para a Grã-Bretanha em 99, tendo que o dia 1º de junho de 97, seu primeiro dia, beleza? Entenderam até agora? Eu tô nervosa, faz tempo que eu não dou aula. Então, qualquer coisa, se vocês não entenderem, só fala assim, repete aí que eu não entendi nada. Mas, enfim, basicamente foi o que ele falou. Era território britânico, passou para a Grã-Bretanha. Com a aproximação do tempo limite, né, de posse da Grã-Bretanha, outras negociações foram feitas entre a China e a Grã-Bretanha sobre posse desses territórios. A questão é que Hong Kong entrou no debate de uma maneira mais delicada, graças ao longo período sobre a dominação britânica e aos sistemas comerciais diferentes. A região havia sido desenvolvida sociopoliticamente e seria impossível mudar. Que nem, eu não sei se vocês sabem, mas tipo, Hong Kong é tipo São Paulo pra gente. São Paulo já teve aquela assim, eu vou me separar do Brasil, vocês estão me falindo. É tipo Hong Kong pra China. Sendo assim, foi acordado que Hong Kong se tornaria parte da China novamente, contanto que seguisse a lei a lei básica, que garantia que seria empregado o princípio de um país de dois sistemas. E quem não sabe, a China ela é comunista, mas bem sabemos que ela não é comunista. Ela só diz que é comunista. Ela fala que é comunismo de mercado. Se bem que não existe isso. Mas vamos fingir que ela está certa. Então a China é comunista. Só que Hong Kong ela é capitalista. Como ele estava ali no outro sistema, foi britânico, foi Grã-Bretanha e o território britânico e Grã-Bretanha, ambos os dois são capitalistas, então Hong Kong era capitalista, e aí que veio um país de dois sistemas, beleza? Permitindo que Hong Kong continuasse as configurações capitalistas. O acordo foi feito dando uma alta autonomia para Hong Kong, continuasse a atuar com liberdade de imprensa e expressão, livre comércio, sistema democrático, entre outras coisas que fazem parte aí do sistema capitalista. E o que está acontecendo atualmente em Hong Kong? A Bolsa de Hong Kong, né, funciona em paridade com o dólar, tendo a maior entrada de capital na China. E é por isso que ela não quer ficar com a China. Mas, enfim, além disso, o território apresenta um IDH igualmente parecido com o de países desenvolvidos, tendo o maior sistema de transporte do mundo e a segunda maior expectativa de vida do mundo. Então, aí a gente sabe que Hong Kong é top de linha, né? Mas então, por que os cidadãos estariam protestando? Porque eles não querem. Bom, por sua parte, grande potência de Hong Kong seria permanecer vigiada pelo governo chinês, que deseja aumentar sua influência e controle na área. E por isso foi o que levou que os protestos se iniciassem. Aí vamos lá para os protestos. Primeiro, a Revolução dos Guarda-Chuvas. A democracia em Hong Kong ocorre de maneira não plena. Os cidadãos eles escolhem os líderes,
mas quem indica os cidadãos é o governo chinês. E revoltados com essa falta de liberdade de voto, em 2014, o povo foi às ruas para protestar, as manifestações se tornaram extremamente violentas, e quando a polícia interferiu usando bombas de gás lacrimogêneo e similares, né, para conter a população, e por isso veio o nome. Para se proteger dos efeitos dessas armas, os manifestantes usavam-se não só de máscaras, mas também de guarda-chuvas, que se tornaram símbolo dessa revolta. Aí, o governo chinês não cedeu às reivindicações que pediam o voto de indicar os próprios candidatos e vendo essa mão de aço que comandava os líderes de protestos, alegavam que as manifestações teriam se tornado rígidas quanto ao governo, levando a intensificar a radicação dos protestos. Alguma dúvida, por enquanto? Deixa eu mostrar uma foto. Olha aí, onde tem imagem. Passou rapidamente em 2014 lá na TV, provavelmente, eu não lembro qual jornal passou, mas eu tenho quase certeza que foi Jornal Hoje ou... Eu esqueci. É Jornal Nacional. Ou Jornal Nacional. Deve ter falado alguma coisa sobre isso em 2014. Depois disso, ninguém se importa, né? Literalmente. Vamos para a próxima revolução, que foi a lei de extradição. Em Hong Kong já se encontrava tendo suas ruas tomadas semanalmente por protestos, mas tudo se intensificou em 2019, quando foi criada a lei que permitia ao governo a extrair pessoas em julgamento para a China continental, onde teriam que responder de acordo com as leis e direitos do país socialista. Socialista, vírgula, né? Capitalista, comunista, vírgula. Dessa forma, direitos e liberdades garantidos em Hong Kong não seriam mais existentes nessas pessoas que eram levadas para a China continental, que é literalmente o resto do país sem ser Hong Kong. Então, a população vai às ruas em protestos vorazes que recebem uma resposta igualmente violenta da polícia, representada politicamente pela Carrie Lam. Ela foi altamente criticada por ter mostrado apoio à implementação da lei e ser uma pessoa anti-protestos. A lei foi suspensa, mas isso não encerrou os protestos e sim os intensificou. Os manifestantes pediam por sua expedição e finalmente isso ocorreu. Graças a essa vitória, os manifestantes eles viram a possibilidade de mudança e começaram a reivindicar outros direitos, como a classificação das manifestações como manifestações e não motins, pois isso influencia a questão judicial e a prisão dos participantes. Então, por exemplo, a diferença ali entre manifestação e motim. Manifestação pode ser pacífico ou não, né? Porém, todavia, entretanto, motim é tipo assim, tô traindo politicamente a China toda. Eu não concordo, então eu vou trair ela e vou juntar um pessoal e a gente vai protestar contra isso. E aí um motim tem uma pena muito maior do que uma manifestação comum. Por isso que eles queriam que mudasse de motim, de motim para manifestação. E ficasse como manifestação. Além disso, a liberdade para os presos políticos encarcerados nos protestos, o voto universal, a investigação da violência policial, porque a gente claramente percebeu, né? As negociações continuavam, mas o mundo não se preocupava, pois no final de 2019, tanques de guerra foram colocados na fronteira entre a China continental e Hong Kong. Vocês sabiam disso?
Então, e essa questão influencia na disputa entre China e Estados Unidos, pois, tendo em vista que a potência capitalista entrou com ameaças comerciais contra a potência socialista e vice-versa, já sabemos que China e Estados Unidos não batem bem. Na verdade, Estados Unidos é contra todo mundo, né? Principalmente na era Trump. Que bom que acabou. O desentendimento é causado pela resposta do governo às manifestações e às declarações do presidente Donald Trump. O nosso querido, e não presidente, ex-presidente agora, Donald Trump. Essa situação torna um outro rumo quando, em 2020, os protestos tomam conta das ruas estadunidenses contra a violência e impunidade policial no país. Aí, Black Lives Matter. Então, eles tomaram um pouquinho do próprio remédio, não é mesmo? Vamos para os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, já que sobrou tempo. Ai, gente. O material complementar já está no Classroom, tá? Tá na sala de Geografia e Atualidades. Se vocês quiserem ler mais lá. Tem algumas imagens bonitinhas também. Bonitinhas não, mas tem umas imagens para ilustrar. Rússia e Ucrânia. Antecedentes. A formação da URSS, okay? Eles também, os dois juntos, né, a russificação da Ucrânia, com destaque para o leste, o território leste, né, 45% da população era composta por imigrantes russos. E só dando um adendo aqui, a Rússia e a Ucrânia, elas não se gostam muito, né? Faz muito tempo que elas não se gostam muito. Mas, na Guerra Mundial, a Rússia, né, estava querendo. Vamos lá, vamos contextualizar melhor. A Alemanha estava querendo se expandir, né? Certo. Então, a Alemanha se expandia, só que aí os outros países também queriam se expandir. E a Rússia foi um deles. E a Rússia se expandiu, só que aí ela pegou o território da Ucrânia. E a Ucrânia não gostou muito disso. Então já tinha conflito antes, bem por essa época aí. Chernobyl aconteceu na Ucrânia. E a Ucrânia ela recebe um auxílio tardio do governo soviético, gerando consequências catastróficas, não só ali na cidade de Chernobyl, porque Chernobyl tem a fábrica, né? Mas do lado da fábrica tem a cidade de Chernobyl, onde ficavam as pessoas que trabalhavam na fábrica. Era literalmente para isso que existia aquela cidade. Mas aí tinha várias cidadezinhas perto. Então, a onda radioativa pegou essas pequenas cidades também aí perto. Então, além das pessoas de Chernobyl, atacou também as pessoas das cidadezinhas de perto. Foda. Assistam a série Chernobyl. Só tem 4 episódios, se eu não me engano. É quase 2 horas cada episódio. É um filme. Mas é muito bom. Muito bom. Conta o que aconteceu. A Crimeia, ela passa a ser da Ucrânia como uma forma de estreitar os laços entre a Rússia e a Ucrânia. Isso. E tem no YouTube. Muito bom. Muito bom, Guilherme. E no final, o fim da URSS polariza a população da Ucrânia. Parte desejava se aproximar mais do Ocidente, parte desejava continuar próxima com a relação da Rússia. Então ali já tinha um conflitinho interno. Nunca vi, né? Nenhuma população consegue se aceitar ali. Todo mundo assim. Pegar na mão de todo mundo assim. Eu aceito o seu pensamento. Enfim, bora lá, o que aconteceu? Qual conflito? Quais são os conflitos, né? Revolução Laranja. Belo nome, concordo. Vamos ao fato curioso que eu lembrei agora. Quem não sabe, a Fanta, ela é da Alemanha, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas a Fanta é da Alemanha. O que aconteceu? Durante, se não me engano, a Primeira Guerra Mundial, tinha toda aquela polemização que a Coca-Cola dos Estados Unidos, os Estados Unidos tinha sua marca, né? A America, Estados Unidos. Então, a Alemanha falou assim, a gente tem que criar a nossa própria marca. Então, criaram a Fanta. A Fanta é da Alemanha e a Coca-Cola dos Estados Unidos. Quem dera os nazistas se hoje, e agora a Fanta foi comprada pela Coca-Cola, né? Tadinhos nada. Pois é.
Tem outros fatos curiosos, mas esse daqui é a melhor, né? A Ucrânia fazia parte da Rússia? Não. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. Mas tinha russos lá. Os russos invadiram a Ucrânia. Bem bonitinhos, né? Eu falei errado. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, né? Isso. Exatamente. Bora lá, bora voltando. A Revolução Laranja, né? Em 2004, olha aí, bem recente, movimentos populares tornaram conta das ruas da Ucrânia graças à insatisfação dos cidadãos com a corrupção e as fraudes eleitorais que ocorriam no país. As pesquisas de intenção de voto apontaram que o candidato Victor alguma coisa, eu vou escrever, o nome dele é absurdamente estranho, né? O Victor, com sobrenome bonito, né? As pesquisas apontaram que esse Victor, o candidato Victor, ele era favorável à aproximação com o Ocidente e iria ganhar. Ele iria. Porém, todavia, entretanto, o outro candidato, que por engraçado que seja, ele também se chamava Victor. Ai, gente, tanto nome para dar. Yanukovych. Isso, bicho. Tem o primeiro Vitor e o segundo Vitor. As pesquisas apontaram a identificação que o voto do Io era favorável à aproximação com o Ocidente e iria ganhar. Mas isso não aconteceu. O seu rival, o Vichy, o seu rival político, o Vichy, com ideias pró-Rússia, foi eleito com 3% a mais. Tá bom. Com os protestos, a Suprema Corte ela mudou a forma de governo e reconheceu a invalidez da eleição e convocou outras eleições, nas quais os candidatos pró-Ocidente venceu. Exatamente. Nosso Io ganhou. E sim, os protestantes marchavam de laranja. Mas bandeirinha laranja. Por isso, Revolução Laranja. Mas é basicamente isso. A Revolução Laranja é isso, gente. É só fraude. A Rússia se metendo em coisa que não deveria. E acabou. Acabou. Muito lindo. Agora vamos falar de outro nome esquisito, de outra revolução com nome esquisito. A Euromaidan. Euromaidan. Anos se passaram com o nosso querido Vichy, e ele se candidatou novamente. O carinha que ele tinha o da Rússia. Vou falar o da Rússia. O carinha da Rússia. O outro é do Ocidente. O carinha da Rússia, ele se candidata de novo e ele é eleito. Bora ver se foi verdade, né? Ordenando a prisão de sua opositora. Mais uma vez, a população toma as ruas pedindo a sua renúncia, por serem contra os ideais políticos e acreditarem ter ocorrido uma fraude. Novamente. Com esses levantes populares, a União Europeia se recusou a ratificar um acordo de aproximação com a Ucrânia, alegando que a situação política do país era instável, apresentando falhas, né, da sua estabilidade na democracia e no Estado de Direito, violando as normas da União Europeia. E sim, a Ucrânia faz parte da União Europeia. Olha aí, outra curiosidade. Buscando aproximar-se do Ocidente, a população pressionava o país para resolver os seus problemas. Porém, o presidente faz o contrário. A gente entende bem isso, né? Não é mesmo, brasileiros? Suspendendo o acordo alegando que este sim causou a queda da proximidade com a indústria do país e prejudicando a relação com a Ucrânia
a relação da Ucrânia com a comunidade dos estados independentes. Ai, ai. O carinha, né, da Rússia, ele afirmou que só iria voltar com acordo quando o comércio europeu trouxesse mais benefícios que prejuízos dos citados, né? Ai, ai. Ai, ai. Gente, bora lá, bora resumir o que ele fez. Ele se candidatou, falou que a população está errada, e aí falou que a União Europeia está errada e que ela tem que rever o que ela falou. Basicamente isso. E que só iria aceitar os acordos deles se ela falasse que ela está errada. Muito nada a ver. Continuando. O nome do movimento ela foi inspirada no objetivo dos manifestantes de se aproximar com a europeia. Por isso, Euromaidan. Então, foi numa praça que aconteceu os principais protestos. A Praça Maidan. Euromaidan. Muito bom. O movimento ele ganhou mais força e foi reprimido pela polícia de forma violenta. Levando à morte de 26 pessoas. O efeito disso foi contrário ao esperado pelos governantes e a partir desse momento, mais cidadãos foram às ruas protestar e agora também contra o autoritarismo, né, e a violência policial. Tal brutalidade leva o povo a declarar trégua contra as forças governamentais a fim de evitar mais mortes. E esse acordo durou 6 horas. O governo iniciou a operação antiterrorista, que foi ainda mais violenta. Após mais esse conflito, um acordo é firmado pedindo a convocação de novas eleições até o próximo dezembro e a adoção da Constituição de 2004, que restringia o poder do presidente. Finalmente, né? Além disso, os cidadãos eles ameaçavam iniciar o conflito armado caso o presidente não renunciasse e libertasse a sua opositora, que havia sido presa. Então, finalmente, nosso querido cara da Rússia, ele se renuncia e foge para a Rússia. Fantástico. Mas é isso, gente. Foi literalmente isso, a Euromaidan. E o último conflito que vamos falar hoje, que é a anexação da Crimeia. Vou escrever também. Muito bom. Durante a existência da União Soviética, muitos acordos envolveram aspectos territoriais. Ocorreram entre os países mesmo, né? Então, a Rússia, a Ucrânia e vários outros países. A Crimeia estava ali no meio, perto da Rússia. Ele fica... Deixa eu pegar uma fotinha para vocês. A Crimeia fica bem aqui. A Rússia está aqui de um lado, literalmente, a Ucrânia de outro lado. Tem o Mar Negro e o Mar de Azov. A Crimeia fica ali no meiozinho. Vou deixar essa imagem aí para vocês. Então, com esses acordos territoriais aí feitos durante a existência da União Soviética, com o final desse bloco socialista, a Ucrânia ela temeu a sua soberania e que estivesse ameaçada e assinou um memorando de Budapeste, que garantia a integridade de suas fronteiras, contando que o país se abdicasse do seu arsenal nuclear que herdara da União Soviética, que na época era o terceiro maior do mundo. Além de assinar um tratado de não proliferação das armas nucleares. Ótimo, né? Alguma coisa boa fizeram. E o que aconteceu? Esse território da Crimeia, ela tinha se tornado parte da Ucrânia durante a existência da URSS, mas com a posse desse território causou um conflito entre os antigos irmãos nos dias atuais. E qual é a importância, né? O que tem de potente nesse pedacinho de terra? Essa região, ela dá acesso ao Mar Negro, como dá para ver na imagem.
facilitando o comércio com outros países costeiros e sendo um dos únicos portos da Rússia que não fica congelado durante o período do ano. Importante, né? Porque a Rússia lá faz frio. Então, em 1995, um acordo deixou a Rússia com a maior parte dos soldados, navios, aviações de Sebastopol, uma região portuária da Crimeia. Portanto, a grande parte do país possuía base militar na região. E a maior parte da população era de origem russa. E a língua mais falada na região era russo. Mas, graças ao memorando do território, continuava sendo ucrânio. Olha aí, olha. Estou sentindo esse cheiro de conflito? Também estou sentindo esse cheiro de conflito. Lembra aí o conflito passado, a Euromaidan, as coisas mudaram. A população se polarizou mais e o governo pró-Rússia ele foi removido do poder, não agradando os eleitores, né? Que encontravam em maior parte no leste do país. Considerando ter acontecido um golpe, a população da Crimeia, ela começa a pedir a separação da Ucrânia. Então, em 27 de fevereiro de 2014, manifestantes armados invadem o parlamento da Crimeia. Quem não lembra, eu lembro de alguém invadindo o parlamento. É só fazer um adendo aí, esses dois fatos. E marcam um... Ai, gente, me perdi. Voltando. Em 27 de fevereiro de 2014, manifestantes armados, eles invadem o parlamento da Crimeia e falam que o país deveria pertencer a eles. Super tem sentido. Então, a Ucrânia... Olha, antes ela pertencia... Ou é outono? Calma, a gente ainda vai ver no final. Mas agora, nesse exato momento, ela pertence à Ucrânia. Nesse exato momento da história aí. Em 2014, ela está pertencendo à Ucrânia. Mas a maior parte da população é russa. Aí o que aconteceu? A Ucrânia considerou sendo ilegal, né, o que eles fizeram, pedindo para a população internacional não reconhecê-lo, tendo em vista que as tropas russas poderiam ter coagido a população e alterando o resultado. Com a nova mudança do governo para a ideologia que se aproximava mais com a Europa, né, com a final da Euromaidan, aí ficou presente ocidental, a polarização no país se aumentava ainda mais. E aí aparece quem? Putin. Então, Putin envia tropas para a Crimeia. Quem não sabe quem é Putin, ele é o presidente, né? É alguma coisa importante, mas eu chuto ser presidente da Rússia na época. Com o objetivo de, abre aspas, defender patriotas ameaçados pela revolução, fecha aspas. Tudo feito em segredo, então ninguém sabia que estava acontecendo isso. Então, países do Ocidente se mostraram contra o que a Rússia acabou de fazer, condenando a Rússia por violar o memorando de Budapeste, que esse memorando falava que a Crimeia é da Ucrânia, e mostrando seu apoio à Ucrânia e aplicando sanções contra a Rússia que retirasse suas tropas. 95% dos votos escolheram se tornar parte da Rússia, e apesar de não ser reconhecido como comunidade internacional ou pela Ucrânia, a Crimeia se identifica como parte da Rússia. A Crimeia, então, literalmente, aí, ó, respondendo essa pergunta, Guilherme, ela não é uma comunidade internacional. Ela não é reconhecida como uma comunidade internacional, mas ela se identifica parte da Rússia. É tipo, por exemplo, conflito em Vietnã, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Deixa eu ver se tem mais algum. Olha aí, que eu descobri hoje. Ruanda também. Hoje não, esses dias. Ruanda tem altos conflitos internos. Atualmente não tem, mas antes teve. Enfim. Vou até parar de gravar, mas foi isso, gente.